Amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu convido a igreja a abrir vossas Bíblias em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 7. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Que diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Amém. Glória a Deus. Bom, apesar de hoje ser uma data... Pode sentar, meus irmãos. Apesar de hoje ser uma data comemorativa a respeito sobre o Dia das Mães, hoje minha mensagem é sobre um tema um pouco diferente. E, meus irmãos, eu gosto muito desse texto que foi escolhido como tema, porque ele trata sobre o chamado que Deus teve sobre a vida do profeta Moisés. E quando nós analisamos direitinho toda essa passagem e as passagens anteriores, nós vemos o tanto que Deus ele é cuidadoso, o quanto Deus ele é detalhista para com sua obra, o quão grandioso é Deus, um Deus que não tem nada fora de controle, um Deus que desenvolve cada etapa do propósito que ele tem nas nossas vidas. A história de Moisés começa num momento muito crítico, quando o povo israelita se torna mão de obra escrava. Por quê? Porque eles eram um povo muito numeroso. Então Faraó ele olha aquele povo e ele fica com medo. Então, como um castigo, ele coloca aquele povo para sofrer como escravos. E aquele povo ele se multiplicava porque eles tinham a bênção de Deus na vida deles. Mas com a mudança do líder, o novo líder, o novo faraó, ele começou a escravizar aquele povo por medo. Então, com a mudança daquele novo faraó, aquele faraó, ele não respeitou a história daquele povo, e pelo contrário, ele foi até meio egoísta e ingrato, porque foi através daquele povo que Deus trouxe alimento para aquela nação e para as nações que tinham em volta através de José. E havia uma promessa dada por Deus há tempos muito remotos, que até quem recebeu a promessa poderia ter se esquecido, mas o Deus que fez a promessa, ele não se esquece. Deus, ele não se esquece das promessas que ele faz para nós. E se a gente voltar um pouco lá em Gênesis, no capítulo 46, nos versículos iniciais, é dito que Jacó, ele pegou tudo que ele tinha e ele foi em direção a Berseba para ele sacrificar, fazer sacrifícios para Deus, e Deus fala com Jacó por meio de uma visão e fala: Jacó, eu sou o Deus do teu pai, e olha, não precisa de você ter medo, você pode ir para o Egito, que eu farei de você lá uma grande nação. E então Deus fala no versículo 4 que eu descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir. Ou seja, Moisés não, perdão. Jacó, ele iria para o Egito, Deus iria fazer dele uma grande nação, mas ali não seria o destino final, ali seria apenas um ponto que ele iria estar, seria apenas uma passagem, seria apenas um posto de gasolina para ele colocar uma reserva no tanque. Então, porque Deus ele tinha prometido a Abraão a terra que mana leite e mel. E Deus ele vai falar aqui a Jacó, ele promete a Jacó, e tem uma frase da teologia pentecostal que muita gente fala, que eu já ouvi muitas vezes, que crente que tem promessa não morre. Mas isso é um equívoco, meus irmãos. Isso é uma distorção. Porque crente que tem promessa morre sim. Jacó morreu e não viu o cumprimento da promessa. Quem não morre é o dono da promessa, é quem faz a promessa. Esse sim, ele é fiel para cumprir. Então Deus fala com Jacó e passam-se 400 anos, igreja. 400 anos que Deus nunca mais tocou naquele mesmo assunto. É a tal da confirmação de Deus. Às vezes a gente ora, a gente quer uma resposta e Deus fala uma coisa, aí passa 2 meses, 3 meses, 4 meses, Deus não torna a falar, Deus não dá a confirmação e a gente começa a se desesperar. Aqui se passaram 400 anos, igreja, que Deus nunca mais tocou nesse mesmo assunto. E ele só vai tocar nesse assunto lá em Êxodo 3, quando ele vai ter o mistério com Moisés.
E é engraçado que na nossa Bíblia é cerca de 4 a 5 folhas que separam um episódio do outro, mas na cronologia do tempo foi quase meio milênio, igreja, que Deus não falou nada. E outra, Deus ele não falou sobre a confirmação, ele falou ele não falou sobre o cumprimento, ele falou sobre a trajetória. Deus, ele não realizou a promessa depois de 400 anos, não, ele reformulou a promessa há 400 anos. Então, Moisés, ele nasceu num ambiente muito inseguro, com um plano maligno para tirar a vida dos hebreus, porque o faraó viu que aqueles hebreus eles estavam se multiplicando, que estavam ficando fortes. Então, Deus, não, o faraó, ele coloca aquele povo para ser escravo e ele ainda coloca as parteiras para que matassem todas as crianças que nascessem meninos, porque uma forma de meio que acabar com aquela multiplicação toda. Então é nesse ambiente que Moisés cresce. Moisés, ele cresce num ambiente propício a ele não dar certo. Moisés, ele nasce num ambiente muito inseguro, que ele não saberia o destino dele. Então Joquebede, com medo de seu filho ser assassinado, por volta de 3 meses, Moisés, um menino muito bonito, esteticamente, a Bíblia fala. Então a mãe, ela pega um cesto, ela seda ele, ela passa betume, ela passa piche e ela coloca ele no rio Nilo e fala para Miriam, que era irmã de Moisés, ficar observando até onde aquele cesto iria. E então aquele cesto, ele vai indo ao decorrer do rio, e justamente naquele dia, a princesa do Egito estava tomando banho naquele rio. Então ela olha o bebê, ela pega o bebê nos braços, e o cuidado providencial de Deus é lindo, meus irmãos. Porque quando aquela princesa, ela decide criar aquele filho como se fosse dela, ela lança uma vaga de emprego. Ela precisava de uma ama, ela precisava de uma babá para cuidar daquela criança. E quem se candidata a essa vaga de emprego é Joquebede, a mãe de Moisés, recebendo um salário para cuidar do próprio filho. E então Moisés, ele cresce, é entregue à corte real, e a Bíblia diz, se eu não me engano, em Atos 7, na pregação de Estevão, que Moisés passou 40 anos no Egito, meus irmãos, como príncipe. Moisés, ele passou 40 anos estudando nas melhores faculdades. Moisés, ele passou 40 anos, igreja, tendo os melhores professores linguistas, porque Moisés, como príncipe, ele falava no mínimo 3 línguas diferentes. Ele passou 40 anos vestindo do melhor, comendo do melhor, tendo acesso aos melhores hospitais, aos melhores lazeres, a melhor vida que ele podia ter, ele tinha, igreja. Só que a Bíblia fala na carta aos Hebreus uma coisa muito tremenda sobre Moisés. Porque na nossa atualidade tem 3 coisas que geralmente corrompem o coração das pessoas, que é o apego ao dinheiro, o apego ao poder e a satisfação dos desejos da carne. Grande parte da sociedade cai em uma dessas 3 vertentes: o desejo incontrolado pelo poder, pelo dinheiro, ou então pela satisfação dos próprios prazeres. Só que a Bíblia vai dizer que Moisés, quando ele já era grande, quando ele já tinha 40 anos, ele se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó, ele se recusa a ser neto de Faraó. Então, aqui Moisés, ele estava recusando um título que poderia lhe conceder uma possível sucessão ao trono. Moisés, ele poderia se tornar faraó se ele continuasse com aquele título. Ele estava recusando um poder, ele estava recusando todo o dinheiro que ele tinha naquele poder, todos os benefícios, ele estava recusando. E hoje em dia é muito comum a gente ver as pessoas passando a perna nos outros, matando, roubando, só para poder ter um cargo maior que o outro, só para poder ter um status maior que o outro. Então, no versículo 25, é nos dito que Moisés, ele não recebeu nenhuma contradição. Ele preferiu sofrer com o povo hebreu, ele preferiu sofrer com o povo escravo, do que viver o luxo do pecado. Moisés, ele preferiu viver para Deus do que viver em prol do pecado. Moisés como príncipe, eu vou dar vários exemplos. Moisés como príncipe, ele tinha acesso aos haréns. Haréns era a área onde ficavam as mulheres. Moisés, ele era um homem rico, ele era um homem que tinha influência, porque ele era um príncipe, ele era estudado. Moisés, ele tinha boa aparência, então várias mulheres ficavam interessadas nele, porque a Bíblia diz que ele tinha boa aparência quando ele era bebê.
provavelmente ele deve ter tido uma boa aparência na sua fase adulta. Moisés, ele tinha tudo aquilo que um homem secularista queria, só que ele abriu mão. Ele olhou tudo aquilo e falou: Não, muito obrigado. Isso não me preenche. Deus tem algo maior para mim. Isso aqui é passageiro, isso aqui é efêmero. Isso aqui com o tempo vai acabar. Eu prefiro viver como escravo. Eu prefiro sofrer na graça de Deus do que viver no luxo do pecado, do que ter tudo isso e no final perder tudo e perder a minha alma. Moisés, ele não se importou em sofrer pelas coisas eternas, porque Moisés, ele era um homem espiritual. O alvo dele era os céus. Então Moisés, ele arruma suas malas, ele pega tudo que ele tem e ele parte em direção à terra de Midian, sem deixar nenhuma raiz no Egito, sem deixar nenhuma raiz no palácio. E a Bíblia diz que quando ele está no deserto, ele se encontra com Zípora, ele passa a conviver com aquela família, então ele se casa com Zípora, constitui uma família, e a Bíblia diz que ele se torna um pastor de ovelhas. E nessa profissão ele fica durante 40 anos. 40 anos, meus irmãos, como príncipe, vivendo no palácio do bom e do melhor. Depois, 40 anos vivendo como um pastor de ovelhas no deserto. E quando Moisés tinha 80 anos de vida, ele vai para o que seria mais um dia de trabalho. Ele vai para o que seria um dia após o outro. E então ele vai pastorear as ovelhas, só que aquele dia, meus irmãos, estava no calendário de Jeová para mudar a vida de Moisés para sempre. Deus, ele tinha marcado aquele dia para ter um encontro com Moisés. Então, Moisés está lá pastoreando ovelha, aí sobe ovelha no monte, desce ovelha no monte, quando de repente Moisés ele olha e ele vê uma sarça pegando fogo e não se consumindo. Moisés então ele se aproxima empolgado e para ver o que que era, aquilo era uma teofania, uma manifestação física da presença de Deus. Então Moisés ele vê aquela sarça pegando fogo e apesar de estar pegando fogo, aquela árvore não se tornava cinza, porque o fogo de Deus ele não consome, ele conserva. O fogo de Deus ele consome o pecado, ele consome a lascívia, a malícia, mas o fogo de Deus ele conserva a comunhão, ele conserva a união, ele conserva a santidade. Então, Moisés, ele intrigado, achando bonito, ele vai chegando perto para observar aquele fenômeno. Então, de repente, uma voz, a voz de Deus, brada com ele em alto e bom tom: Moisés, não se aproxime. Tire a sandália dos pés, porque a terra em que você está é terra santa. Irmãos, Deus nem precisou falar que ele era santo, porque isso já é óbvio. A terra ficou santificada com a presença de Deus, porque o caminho para a intimidade com Deus passa pela santidade. Quando está diante da sarça, quer se aparecer, quer gritar, quer louvar. Quando está diante da sarça, mas quando está lá no anonimato, ninguém quer fazer isso. Então, para você se envolver com Deus, não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito que você pode chegar diante da sarça, tem que ter comunhão, tem que ter quebrantamento, tem que ter humildade. Alguma coisa com ela seria uma palavra de juízo, igreja, seria uma palavra de exortação. Então, meus irmãos, antes de aprender a falar, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Moisés tinha 80 anos quando Deus falou: Olha, eu quero te revelar um mistério. Eu ouvi o meu povo e eu vou libertar eles. Moisés ele sabia que quem estava falando com ele era maior do que ele. Assim como Paulo, que quando ele estava a caminho de Damasco, que Jesus aparece para ele em outra provável teofania, como um flash, né, que cega Paulo. Então, Moisés aqui ele vai ter um encontro com Deus, ele vai ter uma conversa com Deus. Então aqui Deus vai chegar para Moisés e vai falar: Olha, eu não só ouvi, eu não só me inclinei, eu não só estou mandando representante, como eu vou descer e vou livrar o meu povo do cativeiro. Então, Moisés, você se prepare, porque agora eu estou te candidatando a uma vaga de emprego, você já está sendo selecionado, você vai ser o libertador do meu povo.
Agora, veja como trabalhar de Deus não é engraçado, igreja, aos olhos humanos. Moisés passou 40 anos dentro do Egito, como príncipe, sendo uma das pessoas mais importantes daquela dinastia. Ele tinha acesso às reuniões, ele tinha influência, ele tinha poder. Deus ele não podia aproveitar que Moisés tinha até uma possibilidade de virar um faraó para poder libertar o povo de Deus, para poder libertar os hebreus? Pois é, Deus podia ter usado quando Moisés era príncipe lá no Egito, mas não, Deus não precisa de conchavo, Deus não precisa de ajuda, não precisa de jeitinho. Deus, ele faz do jeito que ele quiser. Deus, ele não só deixou Moisés sair do Egito, como deixou passar 40 anos. O povo do Egito não sabia nem quem era Moisés mais, irmãos. Os arquivos que tinham o nome dele lá, capaz que já estavam excluídos. Então, quando Deus diz, Moisés, tu vai ser o libertador. Aí Moisés fica lá, ah, Deus, como é que eu vou fazer isso? Quem sou eu para ir na presença do faraó para poder falar para ele libertar o povo? Aí Deus olha para Moisés e fala: era nesse aí que eu queria chegar. Você sozinho não é nada, mas eu irei com você. Eu irei com você. Nós sozinhos, nós não somos nada, igreja. Mas quando Deus está conosco, nós podemos ir. Nós temos que ter fé, igreja. Então, Moisés, ele mesmo assim, ele fica meio inseguro, porque Deus fala para ele, ó, Moisés, vai e fala para Faraó libertar o meu povo. E se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples. Você chegar para um patrão e falar para ele te liberar para umas férias. É muito complicado, não é? Por que não? Porque não tá no mês, tem gente na sua frente. É complicado. É lei, mas nenhum patrão gosta de perder funcionário. Agora você imagina você chegar num patrão e pedir para ele liberar todos os funcionários de uma vez só vamos colocar, durante um ano. Ele vai te mandar embora, ele vai te esculachar, ele vai te xingar. Ele não vai gostar disso. Obrigado, mãe. Então, Deus diz a Moisés, vá e fale a Faraó. E Moisés, ele fica assim, Deus, como é que eu vou fazer isso? Que crachá que eu vou apresentar? Que carta de recomendação que eu vou mostrar? Quem que me enviou? Qual o nome que eu vou dizer? Aí Deus vai e fala para ele. E esse, na minha opinião, é um dos nomes mais tremendos de Deus. Deus vai falar para ele, olha, diga ao Faraó, diga aos seus irmãos, que o eu sou o que sou e enviou. Irmãos, esse é um dos nomes mais tremendos de Deus, porque o nome para o hebreu, para o pessoal mais antigo, significava o caráter. Então não fazia sentido Deus ele falar um nome para Moisés falar para o faraó, porque o caráter de Deus, a personalidade de Deus, não é limitada para caber no nome. Tanto que quando Manoá, pai de Sansão, tem um encontro com o anjo, aí ele vai, o pai de Manoá, não, Manoá vai falar com o anjo, aí ele fala, olha, qual que é o seu nome? Aí o anjo vai e vira para ele e fala assim, por que você perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? Meu nome é grande, meu nome não cabe numa palavra. Então, esse é o nome do anjo. Agora você imagina o nome de Deus. Aleluia. Então, Deus ele não pode ser encaixado no nome. Então, quem estuda um pouquinho já sabe o que eu estou falando, porque quando Deus ele fala o eu sou o que eu sou, ele está dando um tetagrama, ele está dando um jogo de palavras, porque no hebraico original não existe vogal, só consoante. Então você pode mudar a ordem das letras, mas não vai alterar o sentido da frase. Então Deus ele está falando para Moisés, ó Moisés, você vai chegar lá e vai falar, eu sou o que eu sou o que eu era, eu sou o que eu serei o que eu serei o que eu era, eu serei o que eu serei, eu era o que eu sou, eu era o que eu era e eu era o que serei. Entende? Então, isso para os egípcios, isso para os hebreus, era uma palavra muito forte. Então, porque no sexto ano, no sétimo ano, você vai aprender na escola sobre a dinastia do Egito, você vai ver lá que tem Ramsés I, Ramsés II, Ramsés III, Tutankhamon, Akhenaton. Só que você não vai abrir uma Bíblia e vai ver Jeová I, Jeová II, Jeová III, porque só existe uma igreja. Jesus, ele fala para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, só que apesar de tudo aquilo, Moisés ele era aquele crente meio inseguro. Aí fala, Deus, eu gostei, a oferta é boa, o emprego é bom, eu tô animado para libertar o meu povo, só que tem um porém. Eu tenho um problema na fala e o pré-requisito é ser porta-voz do Senhor, então não vai dar certo. Aí Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés,
Quem que fez o mudo? Quem que fez o surdo? Quem que fez o cego? Entende, irmão? Aqui Deus está querendo dizer o seguinte: Deus ele sabia muito bem que Moisés tinha um problema na fala, porque para quem não sabe, Moisés ele era provavelmente gago. Então aqui Deus está falando: olha, eu sei da sua dificuldade, eu sei a sua limitação, só que eu estou falando que você vai fazer o que eu estou mandando. Irmãos, Deus ele leva em consideração tudo quando ele te escolhe para fazer uma missão, quando ele te escolhe para ter um propósito, ele leva em relação a tudo. Ele sabia muito bem que Moisés não era a pessoa mais capacitada para ter essa missão, mas Deus ele não escolhe os capacitados, Deus ele capacita os escolhidos. Então, Moisés, ele ainda meio resistente, ele fala: olha, Deus, eu gostei, eu tô alegre, eu tô feliz, eu quero fazer parte disso, mas tem Arão. Arão é inteligente, Arão é esperto, Arão é crente. Aí Deus olha para ele e fala assim: olha, Arão também vai ser usado, ele vai ser sacerdote, mas você vai ser profeta. Com você eu vou falar assim, ó, face a face. Irmãos, eu quero dizer que Deus ele não faz acepção de pessoas para salvar. Deus ele não faz acepção de pessoas para demonstrar seu amor, mas para ouvir a voz de Deus, para receber os mistérios de Deus, não é qualquer pessoa, não é qualquer um. Tem que ter intimidade, tem que ter santidade. Aí Arão, se fosse esses crentes mimados, se fosse esses crentes, não, Deus não vai falar comigo, então deixa ele, eu não vou não, porque Deus não fala comigo, Deus fala com Moisés. Não, Arão ele era crente. Então Deus ele inverte a situação, ele pega o mais capacitado e coloca para serviço. Ele coloca o que tinha o mais improvável, o que tinha problema na fala, para ser porta-voz, e ele coloca o que preenchia todos os requisitos melhor para ser auxiliar de Moisés. Porque para Deus, Deus ele faz do jeito que ele quer, ele não precisa pegar o mais capacitado para fazer a obra dele. Então Deus olha para Moisés e fala: Moisés, abre a tua mão. Aí Moisés abre. O que que você tem? Um cajado. Deus ele usa o que a gente tem. Aí estende a mão, o cajado vira cobra. Estende de novo, a cobra vira cajado. Bota a mão no peito, tira, a mão sai leprosa. Bota a mão de novo, tira, a mão sai boa. Moisés vendo aquilo tudo, ele falou para Deus, falou: Deus, é interessante, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. E Deus foi paciente, igreja. Deus foi longâmio. Moisés, a cada resposta que Moisés dava, não, a cada resposta que Moisés dava, Deus ele dava uma motivação, Deus dava um ânimo para ele. Não, Deus não vai dar certo, eu não sei falar, vai dar certo, eu vou lhe usar, vai ser bênção. Só que teve um momento que a ira de Deus acendeu com Moisés. Para de falar, Moisés. Se eu tô falando que eu que vou te usar, se eu tô falando que sou eu que vou libertar, você só vai ser porta-voz, você só vai ser instrumento. Então para de dar desculpa, para de reclamar, aceite ser usado por Deus, igreja. Então Moisés, Deus fala para ele falar com o faraó, só que tinha um porém, o faraó ainda não sabia de nada, e Deus ele vai dar uma ordem para que primeiro ele faça uma reunião com os anciãos, em vez dele falar com o faraó. Só que, irmãos, Moisés ele era crente. Porque imagina você ir no Monte Horebe, ou ver uma sarça pegando fogo e não se consumia, ver uma teofania na sua frente. Imagine você ter tantas experiências que você faz milagres. Aí Deus ele te dá uma missão, ele coloca uma chama no seu coração. E, irmãos, qualquer um de nós, quando acontece uma coisa diferente, a gente sai louco querendo contar pra alguém, né? Você não sabe o que aconteceu, aconteceu assim, assim, assado. A gente sai querendo contar pros outros. Só que Moisés, ele chegou em casa mudo. Eu acredito que ele ainda estava incrédulo, não disse nada ao seu sogro, não disse nada à sua família. No outro dia, ele chegou no sogro dele lá, Jetro, e falou: olha, eu tô indo viajar, eu vou ver como é que estão meus irmãos, vou ver como é que tá a minha família. E foi isso. Então ele mandou uma mensagem lá para Arão, falaram: ó, Deus falou um negócio assim contigo, aí eu preciso falar com você. E Deus ele é tão tremendo que enquanto Deus estava falando com Moisés, ele também estava falando com Arão. Olha, Arão, faz as tuas malas, vá de encontro ao teu irmão, porque ele tem algo da minha parte para falar com você. Irmãos, veja como que o trabalhar de Deus não é engraçado. De novo, na nossa visão. Deus ele não podia muito bem desenrolar o rolo todo para Arão, falar: ó, Arão, você vai ser ajudante do seu irmão, nós vai libertar o povo lá, então você vai ser sacerdote, você vai auxiliar seu irmão, você vai ser como se fosse um encarregado.
Deus ele podia muito bem ter falado para Arão, só que não. Deus falou que Moisés tinha algo da parte dele para falar com Arão. Irmãos, você vai ensinar Deus a trabalhar? Porque tem muita gente que não entende trabalhar de Deus. Tem muita gente que não entende por que Deus fala com um e não fala com o outro. Tem uns que Deus mostra tudo e tem uns que Deus não mostra nada. Então, Arão se encontra com Moisés e eles têm lá uma conversa. Moisés explica tudo que está acontecendo para Arão. E então eles começam a ficar felizes. Então eles falam para os anciãos que Deus vai libertar. Então ele fala com o povo que Deus vai libertar. E, meus irmãos, quem não ficaria feliz depois de 400 anos de escravidão de ouvir que Deus ia libertar o seu povo? Então chegou o dia de falar com o Faraó. Então Moisés vai à presença de Faraó, acompanhado de Arão, e sem mais delongas, sem introdução, sem prelúdio, ele vai direto ao ponto e ele fala: Olha, o Deus dos Hebreus, o eu sou o que eu sou, me enviou, e ele está falando o seguinte: ele está falando que é para você libertar o povo dele. Aí Faraó faz uma pergunta que estremece Deus no trono. Faraó vira e fala assim: Quem é esse Deus dos Hebreus que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não escuto? E esse Deus seu tá falando que é para libertar, né? Agora preste atenção. Assim diz Faraó: Agora nem a matéria-prima o Egito vai fornecer para vocês. Vocês vão para o pasto, pegar palha, fazer tijolo e depois trabalhar para continuar ganhando o mesmo valor, se ganhava algum valor. Irmãos, o povo já estava fazendo o hino da vitória, o povo já estava fazendo festa, já estava adorando a Deus, já estava com uma felicidade tremenda, porque eles iam ser libertos. Aí ele chega para trabalhar no outro dia e tá lá o panfletinho lá falando: Nossa, vocês vão trabalhar mais e ganhar o mesmo tanto agora. Irmão, o povo caiu em cima de quem? Em cima de Moisés. Moisés, por que você fez isso? Mas estava tudo bem até você chegar, você querer ser líder dos hebreus aí, querer libertar nós. Irmãos, eles chegaram a falar, tá na Bíblia: Tu nos tornastes mal cheirosos diante de Deus? Não, diante de Faraó. Eles estavam mais preocupados como eles estavam diante do Faraó do que como eles estavam diante de Deus. E Moisés, sem ter para quem reclamar, sem ter para quem recorrer, ele olha para Deus e fala: Eu não falei que não ia dar certo, Deus? Eu não falei para que o Senhor não me colocasse nisso? Esse povo é difícil, o Faraó não creu. Irmãos, Deus faz, Deus age, Deus opera, Deus dá sinais, Deus faz milagres, mas quando a gente tem alguma dificuldade, quando alguma situação aperta, quando alguma porta fecha, a gente quer resmungar logo com Deus, igreja. A gente esquece o Deus que a gente serve. Moisés teve todas aquelas experiências lá no Monte Horebe, mas quando deu uma apertada, ele foi reclamar. Irmãos, o crente ele tem uma amnésia espiritual terrível. Quando tá aqui na igreja, pula, quer sapatear, quer pregar o evangelho em tudo que é lugar, mas quando vira esquina ali, que vê uma diversidade, quer desistir, quer entregar tudo. Aqui dentro da igreja é o leão da tribo de Judá que tá rugindo, aí ele vira a esquina, tem uma lagartixa, uma lagartixa, não dá mais, não vou conseguir, Deus, eu vou desistir. Não, meus irmãos. Deus, ele faz tudo isso para mostrar pra gente, Deus faz todos os sinais para mostrar pra gente, para no final a gente querer desistir, a gente esquece o Deus que a gente serve. Aí Moisés fala isso para Deus e Deus não fala: Ó, Moisés, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, é assim mesmo, eu coloquei você aí porque é complicado, mas vai dar certo. Não, Deus ele não deu uma palavra de conforto, uma palavra de adulo, não. Deus ele virou para Moisés e falou assim, ó: Abre a tua boca e continua falando. Estende o teu braço e continua trabalhando, porque o braço de Faraó é grande, mas eu, com mão forte, vou livrar o meu povo. Deus, nessa noite, ele não vem cá te trazer uma palavra de conforto, igreja. Ele vem te trazer uma palavra de confronto. Saia da tua zona de conforto, saia desse palácio que você tá. Irmãos, é muito engraçado porque às vezes Deus ele vai te chamar e você vai falar: Não, mas é porque eu não tenho tal capacidade, eu não tenho tal assim. Lembra que eu falei? Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Moisés, ele era o escolhido, não era? Porque passar por tudo que ele passou e ainda continuar vivo, ele era o escolhido. Então Moisés ele passa 40 anos dentro de um deserto,
dentro do palácio. Por que você acha que ele passou 40 anos vivendo como príncipe? Tendo acesso aos melhores professores, para quando ele fosse guiar o povo de Deus, ele soubesse como é que ia levar o povo à Terra Prometida, porque no deserto não tem placa falando que para cá é Pires do Rio, para cá é Palmelo, não. Para ele entender que ele tinha que fazer uns cálculos, que se ele fosse nessa direção, ele ia chegar à Terra Prometida, que se ele fosse para cá, ele não ia chegar. Ou seja, Deus preparou Moisés os mínimos detalhes. Por que você acha que Moisés passou 40 anos pastoreando ovelha no deserto? 40 anos no deserto. Aí você vai ver direitinho quantos anos que o povo ficou no deserto quando saiu do Egito. 40 anos. Deus ele colocou Moisés para pastorear a ovelha no deserto, porque no futuro Deus ia dar um passo para ele, Deus ia dar um rebanho para ele com cerca de 600 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então, Deus ele capacita os escolhidos nos mínimos detalhes. Hoje em dia você pode não entender pela situação que você está passando. Hoje em dia você pode não estar compreendendo. Assim como em Moisés. Um dia ele está no palácio, um dia ele está pastoreando ovelha, um dia ele é líder. Mas no futuro, Deus ele vai te mostrar. No futuro, você vai entender. Porque Moisés, no final da vida dele, ele entendeu o que Deus tinha feito na vida dele. No final da vida de Moisés, ele entendeu por que ele tinha passado por cada situação que ele tinha na vida dele. Então, nessa noite, eu venho convidar os irmãos. Vamos sair da zona de conforto. Vamos sair desse palácio que está nos prendendo, igreja. Vamos dar espaço para Deus realizar obras na nossa vida. Vamos dar espaço para sermos usados pelo Senhor, igreja. Porque quando nós abrimos o nosso coração para sermos usados com o Senhor, Deus faz grandes coisas. Moisés abriu o coração para Deus. Moisés, ele abriu o seu interior para Deus, ele se esvaziou para que Deus enchesse ele até transbordar. E você vê as maravilhas que esse homem fez, ele abriu o Mar Vermelho, irmãos. Ele foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho, mas o Mar Vermelho foi aberto através dele. Então, meus irmãos, eu venho deixar essa reflexão no coração dos irmãos. Amém? Até aqui me permite o Senhor. Agradeço minha rica oportunidade. Amém. Vamos para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, Senhor Deus, de estar na tua casa, para louvar e glorificar o teu santo nome, Pai. Pai, agora eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, Pai, que a mão do Senhor permaneça, Pai, sobre a vida de cada família que é representada, Pai, cada lar aqui representado seja alcançado pelo Senhor. Aqueles que não puderam aqui estar aqui, Pai, que o Senhor vá de encontro a vida de cada um deles, Pai. Pai, da mesma forma, o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento. Que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a força e consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Não somente hoje, mas para todos sempre. Quando digam, amém.